Boa noite, irmãos. É com grande privilégio que estamos aqui começando mais uma transmissão online, podendo estar aí na sua casa, aí contigo, com a sua família, para nós louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Deus juntos como igreja, mesmo ainda estando separados, e que possamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus e agradecendo pelo maravilhoso amor, por sua graça e sua misericórdia que são derramadas sobre nossas vidas todos os dias. Amém? Quem nos liberta da escuridão e que o amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto por teu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, quem faz do órfão um filho fiel, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto por teu amor sem fim. Santo é o Rei que morreu, e digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, e digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, santo, santo. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Oh, Jesus, eu canto por teu amor sem fim. Glória a Deus. Olá, como avisos quero deixar com vocês algumas coisas que nós precisamos do seu envolvimento e da sua participação. Entre elas, no dia 26/6, sexta-feira, teremos a nossa Assembleia Regular, ainda também através de videoconferência. Você pode participar online da nossa reunião. Se você deseja isso, se inscreva mandando um WhatsApp para o Felipe ou para o Leandro, e ele deixará, então, ele te enviará um link para você acessar e participar da nossa reunião. Estamos avançando, estamos
inclusive com a construção, tendo que tomar algumas decisões. Estamos chegando no ponto de iniciar a construção da escada e quero aqui agradecer a participação das pessoas que contribuíram. Ainda falta uma partezinha para contribuirmos, mas passamos um pouco de 50% de contribuições nesse sentido e agora precisamos fechar esse grupo para estarmos construindo quase encerrando a última etapa, tranquilos e certos de que teremos o suficiente para concluir. Também temos que tomar algumas decisões com respeito à reabertura para a igreja estar aqui presente, celebrando juntos ao Senhor. Tem muitas medidas, muitas decisões, precisamos pensar bem como fazer isso para não trazer problema. As pessoas têm saudade, mas também nós não queremos arrumar problema com a reabertura para os cultos presenciais. Temos que seguir várias normas, ter muito cuidado, algumas providências temos que tomar, comprando alguns equipamentos, e nós queremos fazer isso tudo muito direitinho para a sua segurança e para a nossa que já temos vindo aqui. Uma outra coisa, essa semana conseguimos distribuir várias cestas básicas e tínhamos bastante aqui e agora distribuímos assim de uma maneira generosa, mas para quem estava precisando mesmo. E temos mais necessidades. Se você puder, continue trazendo aqui durante o nosso plantão, de segunda a sexta, ou então no sábado e no domingo, e para que nós possamos montar as cestas. Se você preferir dar em dinheiro também, entre em contato com a Tânia, converse com ela e você pode fazer dessa forma e nós podemos providenciar as coisas para montar as cestas e então ajudar as pessoas que estão necessitando. Participe também dos dízimos e das ofertas, seja generoso. Nós sabemos que se você tem recebido, Deus tem sido generoso com você, Ele sempre é, e se Ele tem permitido que você receba, também contribua, também entregue com generosidade para abençoar o reino, para manter os trabalhos aqui conosco. Nós teremos essa oportunidade agora e você pode fazer seu depósito nas contas que aparecem aí no telão e mandar um WhatsApp para o celular da igreja e nós então encaminharemos para a tesouraria para que eles saibam o destino. Não esqueça de especificar aquilo que é dízimo, aquilo que é oferta para a construção e oferta para o fundo de missões. É muito importante isso para nós nos organizarmos e encaminharmos corretamente aquilo que você tem dedicado ao Senhor. Deus te abençoe, uma boa semana, um bom culto. Vamos continuar celebrando ao nosso Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim.
tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, e mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Mais uma vez conectados aí pela internet para o nosso momento de oração, nossa intercessão junto a Jesus pelas vidas que estão precisando das nossas orações. Nossa devocional está em Mateus 6, 27, que assim diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? A preocupação não vai fazer você viver mais, apenas vai tornar sua vida pior. Na verdade, a preocupação pode até encurtar a sua vida, ou pelo menos torná-la mais difícil. Além de ser obcecada pela aparência, a nossa sociedade também é obcecada por tentar aumentar o tempo de vida. Mas Jesus disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Efetivamente, Jesus estava dizendo: quantos de vocês, através de muita preocupação e ansiedade, podem viver mais, por mais tempo? A resposta é: ninguém. Há boas razões para cuidarmos dos nossos corpos, da nossa saúde, e não podemos negligenciar isto. Mas você não pode colocar ênfase apenas nisto, o cuidado com o corpo e a saúde física. Nós não podemos negligenciar a nossa parte espiritual. Assim como, tampouco, colocar ênfase
na parte espiritual e esquecer da parte física. Deus colocou a alma em um corpo humano, então é melhor cuidar dele. Ainda assim, entenda que você vai viver o tempo que Deus quer que você viva, nem mais nem menos. Você não determina a sua data de nascimento. Você também não determina a data da sua morte. Você, porém, tem muito a dizer entre esses dois momentos. É o que o Salmo 90, verso 12 diz. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Viva a sua vida com cuidado e com muita oração e reconheça que a ansiedade e preocupação não irão aumentar o seu tempo de vida. Principalmente neste momento de crise, momento de isolamento, distanciamento, crise econômica, crise política, crise nos casamentos, nas vidas familiares. Nós temos que ter a nossa total dependência e confiança no Senhor. Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana que assim diz: ame hoje, perdoe hoje, demonstre hoje. Não deixe nada para amanhã. Somos instantes e instantes não somos nada. Não podemos fazer nada, absolutamente nada, além daquilo que o Senhor nos permite fazer. É nele que buscamos sabedoria, é nele que temos que buscar a santidade para a nossa vida. É nele que buscamos forças para seguir em frente. Fracos, caídos, abatidos, é nele que refugiamos. Vamos orar, vamos pedir pelos enfermos da nossa igreja, temos alguns pedidos de oração. Vamos orar pela mãe da Vanessa. Ela fez uma cirurgia, Dona Cleusa, ela precisa das nossas orações. Também pela saúde dos pastores Natael e Saul, pelo conforto aos corações do Marcos e do Marcelo, né? Tivemos aí a perda da nossa irmã Cleusa. Vamos orar pela família da Andréia, pelo senhor André, tio da nossa irmã Josefa, pela Dona Cleusa. Vamos orar também pelos aniversariantes da semana, temos muitas pessoas aniversariando, e também vamos agradecer, não podemos deixar de agradecer, pela cura, pelo restabelecimento da saúde, e aqui eu cito o nosso querido Jefferson, nossa irmã Neuza Brandão, a Patrícia Crispim, a Japa, o Leonardo, esposo da Márcia. Temos motivos, grandes motivos, para nos alegrarmos pelo fato, pelo simples fato de estarmos juntos aqui hoje como igreja, podendo adorar e louvar o nosso Deus. Se você pode, chame a sua família neste momento, tire aí esse minutinho para você se consagrar ao Senhor, para você entregar a sua vida ao Senhor, para você entregar a sua família aos pés do Senhor. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Pai. Obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de conhecermos ao Senhor e podermos, Pai, nos achegar aos Seus pés. Como a Tua palavra diz, Pai, não podemos acrescentar um dia sequer às nossas vidas, uma hora sequer às nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, que possamos usar do tempo que o Senhor nos concede para sermos pessoas melhores e assim, Pai, falar do Teu amor àquelas pessoas que não Te conhecem. Oh, Senhor, eu quero agradecer pelo poder de ter um dia ter aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. E quero, Pai, que um dia, muito em breve, eu e todos aqui que ora me assiste, possa dizer em alto e em bom som: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa oração, que esse seja o nosso verdadeiro propósito, Pai. Por isso, Senhor Jesus, nos ajude como mãe, como esposa,
como filhos, como tios, como amigos, sermos pessoas melhores, falarmos verdadeiramente da Tua palavra àqueles que não Te conhecem, para que possamos falar um dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que essa tem sido a oração de muitos dos corações, esta tem sido a oração de muitas mães, de muitos pais. Pai, por isso eu peço, por aqueles que um dia Te conheceram e se desviaram, aqueles que um dia, Pai, sabendo da Tua existência, assim, aceitando o Senhor como Salvador da vida deles, pelas ofertas do mundo, Pai, se desviaram do Seu caminho. E também aqueles, Pai, que ainda relutam em ouvir a Tua voz. A minha oração é para que o Senhor ouça a voz do Teu povo, principalmente das mães que choram pelos seus filhos, dos pais que choram pelos seus filhos. Que o Senhor traga cada filho, Pai, de volta para os Teus caminhos. Que as nossas famílias, que os nossos familiares, que os nossos amigos possam sempre olhar para a cruz, olhar para o alto e reconhecer o Senhor, o nosso Senhor Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pois só assim, Pai, teremos a certeza de sermos pessoas ajudadas pelo Senhor. Só assim, Pai, tendo a mente focada na mente do Senhor, seremos pessoas melhores e faremos do mundo um mundo melhor para se viver. Ó Deus, toma conta de cada doente, de cada enfermo da nossa igreja. E obrigada pela recuperação das pessoas aqui citadas. E também aquelas, Pai, a qual não mencionei, mas que o Senhor conhece, Pai. Eu peço agora, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada coração contrito, a cada coração machucado, a cada coração ferido, que não sabe como será o dia de amanhã. Cada coração, Pai, que deposita agora nos Teus pés, que deposita no Teu trono, diante de Ti, Pai, as suas emoções, os seus medos, os seus temores. Cuida dessas vidas, Senhor Jesus. Visite cada coração. Visite também o coração das pessoas enlutadas, de uma maneira especial ali o coração do Marcos e do Marcelo. Seja com aquela família, Pai. Seja com aquela família. E seja também com os familiares que estão com pessoas enfermas hospitalizadas. Que o Senhor possa cuidar, Pai, de cada um. Eu peço também que o Senhor cuide, Pai, da nossa igreja, que o Senhor cuide da nossa membresia, que o Senhor cuide de uma maneira especial dos nossos idosos, das nossas crianças e dos nossos jovens. Cuide também, Pai, das pessoas desempregadas, que logo, logo, Pai, muito em breve, elas possam se encontrar junto ao mercado de trabalho, com novas recolocações no mercado. Tudo, Pai, não por conta da força do braço delas, mas por conta do Teu poder, por conta do Teu amor, por conta da Tua destra firme e fiel. Seja conosco, não nos desampare, não deixa que tenhamos um coração, Pai, um coração amedrontado, um coração cheio de ansiedade, mas que possamos descansar, trocar o nosso fardo pelo Teu jugo que é leve e suave. Seja conosco, Pai, hoje, agora e por todo sempre. É a oração que eu faço, clamando em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha agora uma boa pregação e desejo a todos uma excelente semana. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler um pouco do Evangelho em Atos capítulo 20, a partir do versículo 25, por favor. Abra comigo a sua Bíblia. Vamos até o versículo 38. Diz o seguinte, palavras do apóstolo Paulo. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos.
Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Amém. Esse texto é impressionante, é forte e contém lições importantes para a Igreja de Deus, para mim e para você. Nessa série de mensagens, desde março que nós estamos trabalhando acerca dos mandamentos recíprocos, tanto as coisas que devemos quanto as coisas que não devemos fazer uns aos outros, nós temos o intuito de nos tornarmos uma igreja saudável, uma igreja que vive a vontade de Deus, uma igreja modelar, uma igreja exemplo para os que estão de dentro e para os que estão de fora, para as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo e exemplo para outras comunidades de fé. Quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, ele fala: agradeço a Deus por todo o empenho de vocês, por toda a fé, por todo o amor, por toda a perseverança, de maneira que vocês se tornaram exemplo. Exemplo para a igreja de Macedônia, para os irmãos que estão em Acaia e em outros lugares do mundo. E esse é um dos intuitos da série. Que tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós temos conversado, que nós possamos ver os frutos disso quando nós voltarmos para a nossa relação, para o nosso convívio como igreja aqui reunida no templo, né? E esse texto ele fala basicamente sobre isso. Pela manhã nós conversamos sobre a edificação, a importância de edificarmos uns aos outros, e hoje nós vamos falar sobre meios práticos de edificação, como que nós podemos alcançar essa santificação que nos leva à maturidade e que visa a nossa santificação, né? E esse texto ele é muito rico por apontar algumas questões dessas à Igreja de Deus. Ele está contido dentro do seguinte contexto. Conta sobre algumas peregrinações do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20 já está caminhando para o final da história, do relato histórico da igreja primitiva. E fala que o apóstolo Paulo ele era um missionário, ele era um viajante que fazia missões, era um plantador de igrejas, pregava em muitas cidades, aonde ia, falava acerca do arrependimento, da necessidade de aceitação do Senhor Jesus Cristo em seu coração, como Senhor, como Salvador, com toda a coragem, com toda a intrepidez, cumprindo a carreira que por Deus foi imposta a ele, cumprindo o ministério que Jesus confiou a ele. E na Bíblia, nos capítulos anteriores, vai citando alguns episódios dessas peregrinações do apóstolo Paulo. E aqui ele está na cidade de Mileto, indo, e ele tinha decidido no Espírito que ele iria para Jerusalém, sem saber o que ali esperava ele. A Bíblia fala: decidi no Espírito Santo que vou para lá sem saber o que lá me espera. Mas o que sei é que o Espírito Santo, para qualquer cidade que eu vá, ele diz que me esperará muito sofrimento e prisões, né? E ele fala: é necessário que passemos por tribulações, é normal, para que alcancemos o reino de Deus, para que alcancemos a plenitude, que pessoas alcancem também. Assim foi a vida de Jesus, né? Vida de sofrimento, vida de perseguição, mas que resultou na salvação de muitas pessoas. E aqui fala um pouco sobre essas peregrinações. E aqui, Paulo, prestes a ir para Jerusalém, convoca na cidade de Mileto os presbíteros da igreja de Éfeso, igreja que ele mesmo pregou e colocou presbíteros, e ele faz um discurso de despedida, né? Vai dizer: agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei, no versículo 25, pregando o reino, verá novamente a minha face. E ele vem citando tudo que ele fez. E ele fala: não se esqueçam de tudo que a gente viveu, não se esqueçam de tudo que foi ensinado, não se esqueçam como fortaleci a igreja de Deus, como os animei, não se esqueça dos milagres, de como Deus agiu poderosamente entre nós.
entre vocês, que vocês continuem. Vai ter dificuldades, vai ter oposição, vão ter lobos devoradores que se levantarão contra os irmãos e tentarão corromper, atrapalhar o trabalho de vocês. Mas não desanimem, se lembrem como eu procedi diante de vocês, se cuidem, cuidem de vocês mesmos. Né? E ele fala agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça que pode edificá-los. Então Paulo, pelo seu exemplo e pelo seu bom procedimento, fez muitas coisas nesse tempo de caminhada com a igreja de Éfeso e com todas as outras igrejas com as quais ele pastoreou e cuidou. Ele pede para que eles continuem perseverantes, visando a santificação. E essa talvez seja uma das razões mais importantes, se não há razão mais importante, para a edificação. É por isso que nós devemos nos edificar, para nos mantermos firmes, para nos mantermos perseverantes, para juntos cumprirmos com todas as exigências necessárias na nossa peregrinação aqui terrena, enquanto Igreja de Jesus, até a vinda do Senhor. Essa é uma grande importância. Conversamos um pouco sobre isso pela manhã, o Davi ministrou isso para nós e hoje nós vamos falar um pouco sobre a maneira prática de como nós fazemos isso. E pensando que nós não devemos enxergar a igreja, o corpo de Cristo, como, por exemplo, uma igreja onde existe uma hierarquia VIP, onde existe um pastor como sendo um cabeça e como possuindo uma posição VIP dentro da igreja. Nós falamos sobre isso pela manhã, né? A igreja deveria ser enxergada como uma comunidade de pastores, onde os mais experientes pastoreiam os mais novos, que pastoreiam os mais novos, que pastoreiam os mais novos ainda. Nas diferenças, nas diferentes expressões do corpo de Cristo, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com as suas formas de atuação, de acordo com o que o Espírito nos concede, sem a despeito de fama, a despeito de soberba, a despeito de posições maiores ou menores dentro da igreja, mas tudo o que nós temos, nós devemos colocar na mesa de maneira que nos ajude a continuar dando sequência nos trabalhos e no ministério que o Senhor Jesus nos confiou. Já pensou se o pastor Reinaldo de repente saísse da nossa igreja? Como nós nos comportaríamos? Talvez o discurso do pastor Reinaldo, se Deus entendesse, decidisse no Espírito Santo que Deus estava chamando para outro lugar, o discurso dele, tenho certeza que seria parecido com esse do apóstolo Paulo. Não se esqueçam, a igreja do Ferreira, de tudo que nós vivemos, de tudo que foi ensinado nesses últimos anos. Continuem, cuidem de vocês mesmos. Cuidem, se cuidem. O pastor Reinaldo falaria isso para a gente. E nós devemos aprender. Essa é a nossa função e é por isso que somos igreja. Nós somos igreja para nos cuidar. É claro que nos nossos encontros, agora mais difícil ainda nesse tempo de reclusão, mas até mesmo na nossa vida normal, sem pandemia, sem coronavírus, a gente se encontrava basicamente uma vez por semana. Alguns vinham no culto de quarta-feira, mas basicamente o corpo de maneira mais abrupta, né, no domingo. Nós vivíamos dessa maneira. E nós nos encontrávamos, tínhamos as nossas reuniões, dávamos os nossos abraços, falávamos palavras de afirmação, de cuidado, de carinho. Né? Agora, nesse tempo, está mais difícil, mas é para isso mesmo que serve. Domingo, para mim, sempre foi um relaxo, um descanso, assim, e algo que me motivava muito e que me animava muito para encarar a semana e todos os desafios da semana. Porque eu sei que na igreja eu sou cuidado. E nós que somos pessoas, corpo de Cristo, devemos continuar cuidando das pessoas, corpo de Cristo. Né? Então, nós devemos cuidar em qualquer dia, porque qualquer dia nós somos igreja. A edificação está intrínseca ao caráter do Evangelho. E o Evangelho não é uma parte da nossa vida. O Evangelho é a nossa vida. Nós vivemos Evangelho, nós vivemos Jesus. E então a edificação faz parte da nossa natureza, das nossas obrigações diárias. Faz parte das nossas obrigações diárias. Então, se tem alguém com ansiedade, a gente cuida. Se tem alguém com necessidade, a gente cuida. Se tem alguém passando por qualquer outro tipo de problema, a igreja deve ser a resposta. É para isso que nós somos igreja, para nos edificarmos, para nos cuidarmos uns dos outros, visando a nossa santificação. E existem alguns meios para isso. Eu quero falar hoje de 4, basicamente. E que em qualquer um desses é sempre ligado, seja qual for, é sempre ligado à palavra de Deus. O versículo 32 do texto que nós lemos de Atos 20 é o versículo-chave para o nosso estudo, que fala que agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça,
que pode edificá-los. Então, qualquer que seja a maneira que nós vamos nos edificar, quer falando, quer agindo, né? Porque o nosso exemplo, o nosso bom procedimento edifica. Mas seja qual for a maneira, é sempre de uma maneira bíblica, é sempre de uma maneira guiada, tendo como referência a palavra de Deus. Se a nossa edificação não for de acordo com a palavra de Deus, talvez, ao contrário de edificarmos, a gente se destrua. E não será bom para a nossa saúde espiritual e nós não alcançaremos a condição saudável de igreja que nós tanto almejamos, né? E a primeira que eu quero falar é sobre utilizar os dons espirituais. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, peço que você passeie comigo pela sua Bíblia algumas páginas adiante. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 28, diz o seguinte: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o mesmo dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Os dons concedidos por Deus, de acordo com a vontade do Espírito, é para edificação, é para isso que serve. Deus não te deu o dom para você crescer em posição nenhuma. Essa é uma luta contra a soberba que nós devemos ter. O dom não é para você mesmo. Você que é de Jesus, você tem um dom, eu tenho um dom, e que por Deus nos é concedido visando o bem comum da igreja. O dom não é para você. E se você não sabe qual é o seu dom, e se você não o usa, faça-me o favor, descubra e use. Porque quando Deus te concedeu o dom, Ele te concedeu pensando em mim, pensando na minha edificação, pensando nos irmãos. Você me ajuda muito, você me edifica quando você usa o seu dom. E eu te ajudo. E essa é a igreja que vive de acordo com a vontade de Deus, instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das maneiras que nós temos para nos edificarmos, utilizar os dons espirituais. A segunda maneira é o ânimo, é o encorajamento. Assim como Paulo, nas suas peregrinações, passava pelas igrejas e nunca deixava de ter um tempo de fortalecimento, nunca deixava de ter um tempo de encorajamento, de falar, gente, irmãos, é isso mesmo, não se esqueçam da obra do Senhor Jesus, se lembrem que Jesus é o Cristo prometido em todas as Escrituras, profecias, continuem nesse caminho, não parem, fiquem perseverantes até o fim, o Senhor logo vem. E essas são palavras de ânimo e de encorajamento que edificam. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, fala sobre, depois da morte de Estevão, que foi um mártir da igreja de Jesus, a igreja foi dispersa para várias cidades. E alguns cristãos foram pregar na cidade de Antioquia, né? Inclusive foi nessa cidade que os cristãos foram chamados cristãos pela primeira vez, pois a identidade do povo de Deus estava sendo formada como os grandes seguidores de Cristo, né? E aí existia um núcleo onde os apóstolos ficavam em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, os demais apóstolos e alguns outros homens, Barnabé, né? Entre eles Barnabé. E aí, ao ouvir notícia do que estava acontecendo lá em Antioquia, como os discípulos que tinham se convertido e que tinham entendido a missão foram pregar nessas igrejas, essas notícias de Antioquia chegaram a Jerusalém e eles enviaram Barnabé. E a Bíblia fala, em Atos 11, que Barnabé, chegando na cidade de Antioquia, chegou lá e viu a graça de Deus e ficou muito alegre com os trabalhos que estavam acontecendo ali. E pela sua alegria, ele decidiu em continuar animando os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. O ânimo que procede de Deus, que procede da graça de Deus, pelos trabalhos, pela obra de Deus que está sendo feita e que gera cada vez mais ânimo. Uma alegria que gera ânimo. Estou contente por tudo que está acontecendo, estou contente que a igreja está procedendo bem, está se empenhando na oração, está se empenhando no partir do pão, está se empenhando nas exigências necessárias do ministério que Deus confiou. E isso me dá alegria ao meu coração e eu quero que vocês continuem, não parem, não se esqueçam
Essa é uma maneira de edificar. Eu funciono assim. Eu diria que a minha linguagem do amor é palavras de afirmação. Quer me ver bem? Fala, me anima. Manda mensagem para mim. Fala ao meu coração. Isso está na palavra de Deus. Em Hebreus diz que nós devemos nos encorajar todos os dias. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, em qualquer dia, é momento de nos encorajarmos. Em qualquer hora. Que aquelas palavras que dizem, nossa, você animou meu dia com essa mensagem, você animou meu dia com essa ligação, você animou meu dia com essa coisa simples que você fez por mim, é papel da igreja, que esses dias sejam multiplicados de acordo com o bom procedimento da igreja. Essa é uma maneira prática de edificarmos e para nos mantermos em direção ao cumprimento do propósito que Deus nos confiou. Outra maneira é ensinar. 1 Coríntios 14, versículo 26 diz o seguinte: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Às vezes eu vejo pessoas dizendo o seguinte: mas na minha igreja os pastores ensinam tudo errado. Eu estou pensando em mudar de igreja porque lá os pregadores só falam besteira. E eu penso, puxa vida, se a pessoa julga dizendo que os pastores só falam besteira, que os pregadores ensinam errado, é porque ela sabe qual é o certo. E ela, sabendo qual é o certo, vai abandonar o povo? Não abandone o povo. Se lá na sua igreja ninguém ensina o certo, então seja você o evangelista. Então ensine o certo, já que você sabe o certo. Não desista do povo. Se comprometa, se posicione, já que você tem as palavras da verdade. Essa é uma grande maneira de edificar. Se você é bom de verbo, é bom na eloquência, beleza, é um dom que Deus te deu, mas traduza para uma linguagem que todo mundo entenda. Se esforce por edificar o povo, se você tem visto que isso não tem acontecido de maneira saudável, de maneira bíblica. Ensinar é uma grande maneira de edificar a igreja. Quando nós nos reunimos, todos temos uma palavra de instrução, uma palavra de afirmação, e que tudo seja feito para a edificação da igreja. Por isso eu quero aqui honrar a escola bíblica. Quero aqui honrar e falar da importância da escola bíblica. Quero honrar os professores, pastor Reinaldo, pastor João, o Kleber, o Davi, todos esses que se dedicam e que Deus concedeu o dom do ensino. Não perca tempo, quando nós voltarmos, é uma das coisas que eu mais sinto falta nesse tempo de reclusão, é a escola bíblica. Eu acredito que seja uma das razões mais contundentes, mais fundamentais para a minha permanência aqui na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu amava a escola bíblica, e muito do que eu aprendi e sei da caminhada de fé são frutos da escola bíblica. Então, quando nós voltarmos, que nós possamos valorizar esse tempo, acordar um pouco mais cedo, vir para a escola bíblica e não perder a oportunidade de ser edificado por aqueles a quem Deus concedeu o dom do ensino. Ensinar, uma grande maneira de edificar. E a última que eu quero falar é sobre profetizar. Essa é muito legal, mas exige muito cuidado, Porque o que seria um profeta? Um profeta seria aquele que possui palavras de conhecimento da parte de Deus acerca de coisas que hão de acontecer ainda. Então, profecia, uma coisa é ensinar, pregar, ler versículos, expor textos bíblicos, outra coisa é profetizar. Às vezes nós confundimos. A profecia é algo que surge direto de Deus, que parte de Deus para nós, sobre coisas que vão acontecer ainda. A profecia não depende nunca de interpretação humana. Então, João Batista era um profeta por quê? Porque ele falava sobre aquilo que aconteceria depois dele. Falava sobre Jesus que batizaria com o Espírito Santo e tudo se cumpriu porque de Deus ele recebeu essas verdades e por isso ele era um profeta. Nós, quando anunciamos a volta de Jesus, nós estamos na qualidade de profetas. Temos certeza que isso acontecerá, Jesus vai voltar. Essas são palavras proféticas. Essa é uma maneira de edificar a igreja, Mas é necessário muito cuidado com as falsas profecias e com os falsos profetas.
Porque o que são os falsos profetas? São aqueles que dizem profecias irresponsáveis e que não têm certeza que elas procedem da parte de Deus. E isso acontece muito, e isso atrapalha muito ao invés de edificar. Pessoas que profetizam bênção material, bênção na sua vida, prosperidade, e no final isso não acontece, falsas profecias e falsos profetas que falaram de interpretação humana, que Deus não os enviou para falar, e que ao invés de edificar, utilizar esse dom, que é um dom extremamente edificante, atrapalha o serviço. E nós devemos observar os frutos. Nas eleições presidenciais, por exemplo, nas últimas, nós tivemos um candidato que dizia: eu sou o próximo presidente da República, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, profetizo com 51% dos votos. E não virou. Não virou. Falou de uma profecia e não se cumpriu. Isso acontece o tempo todo. Muitos acreditaram e muitos o seguiram, mas vemos que não foi de Deus. E ao invés de ajudar, atrapalhou. Atrapalha muito. Então, vamos tomar cuidado com os falsos profetas. Tomar cuidado com aquilo que saber discernir, né? O que é de fato palavras que Deus nos concedeu para falarmos, para profetizarmos, e aquilo que é a nossa própria imaginação. Eu aconselho você, busque o dom de profecia, o que Paulo fala, né? Entre falar em línguas e profetizar, eu prefiro que vocês profetizem, porque quem fala em língua edifica a si mesmo, é um grande dom, é excelente, mas quem profetiza edifica a igreja. A profecia, o dom de profecia serve para a edificação da igreja de maneira extraordinária. Busque, é um dom excelente, busque com dedicação o dom da profecia. Às vezes você é um profeta, às vezes Deus te concedeu esse dom. E você ainda não abriu o coração para recebê-lo, ainda não tomou coragem de recebê-lo. Mas assim como está escrito no texto de 1 Coríntios 12 que nós lemos, nem todos são profetas. Então, quando existe um profeta na igreja, este edifica, usa esse dom com responsabilidade e edifica a igreja de maneira muito prática. Mas tome cuidado com qualquer profecia que você escuta por aí. E é isso. Essas são maneiras práticas de edificarmos, visando a nossa santificação. E eu quero concluir dizendo, reiterando o valor deste mandamento. Diz o seguinte, que fortalecidos pela edificação, os membros do corpo de Cristo serão cada vez mais enraizados em Cristo. E assim haverá santidade, haverá unidade de vida. E a alegria e a paz dos membros atrairão outras pessoas para serem acrescentadas ao corpo. Então presta atenção. Deus ele se preocupa muito com pessoas. Deus se preocupa muito com a saúde das pessoas, com a saúde espiritual, com a saúde emocional das pessoas. E Deus ele só concede membros ao nosso corpo se nós estamos sendo pessoas saudáveis, uma igreja saudável, uma igreja modelo, uma igreja de acordo com a vontade de Deus. Se nós não estamos aprendendo nada com essa série, se pelo contrário, nós somos um ambiente em que nós só mentimos uns aos outros, que nós só nos mordemos e nos devoramos, que falamos mal, que nos invejamos, Deus mesmo protege as pessoas de nós. Deus protege o bairro de nós, Deus protege a comunidade de nós. Deus ele não permite com que pessoas se acheguem a nós se nós não estamos nos edificando, se nós não estamos vivendo de acordo com a sua vontade. Mas, se nós aprendemos sobre a importância da edificação e sobre essa responsabilidade, Deus mesmo acrescenta a nós os que vão sendo salvos diariamente, porque somos uma igreja saudável, uma igreja que Deus confia para que cuide do seu rebanho. E esse é o valor desse mandamento, edificarmos uns aos outros da maneira que Deus nos concedeu com responsabilidade. E por isso eu quero orar e dizer que estou morrendo de saudades e continuar fortalecendo os irmãos com essa palavra, que a palavra de Deus console o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado por mais esse tempo de reflexão. Obrigado pelas tuas dádivas. Obrigado por aquilo que o Senhor nos concedeu sem que merecêssemos. Obrigado pelo teu Espírito que atua em nós, Deus. Obrigado pela tua salvação, pela palavra da tua graça. E que nós possamos continuar firmes, Deus, até o fim, naquilo que nos foi proposto pelo Senhor, pela vida do Senhor em nós, Pai. Obrigado pela tua igreja, obrigado pelo teu corpo, Pai. Obrigado pelas nossas diferenças, mas que se completam e geram grandes frutos, Pai. Que nós, a partir desse aprendizado, Deus, possamos edificar vidas para estarmos firmes, perseverantes, Deus, até que o Senhor volte.
Que o Senhor nos dê uma boa semana em paz e sempre nos inspirando, Deus, a sermos edificados pela Tua Palavra e lembrando da responsabilidade que temos de edificarmos uns aos outros mutuamente, Deus. Eu te peço isso, Deus, com coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, um super beijo, que tenham todos uma boa semana. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor e não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Boa noite a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus e que possamos estar juntos novamente no próximo domingo em mais uma transmissão online. Deus os abençoe. Tchau, tchau.